Nós vamos dar início à audiência pública que vai debater o projeto de lei orçamentária para 2014. O vereador Alfredo Martins, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem eu vou passar a palavra para que possa compor a mesa e depois dar início aos trabalhos. Boa tarde. Então, hoje é continuação das audiências, ontem do PPA, hoje faremos audiência da LOA, né? Gostaria de convidar para compor a mesa o professor Eurides, que já esteve ontem, chefe de gabinete da Secretaria de Governo, nosso amigo Alex, que é da Secretaria da Fazenda, Gilberto também para a mesa. Aqui nós vamos tirando as dúvidas. Sabe que a Nália vai fazer uma apresentação inicial com todas. Ela teve o dia de ontem para hoje para organizar. E toda emenda parlamentar tem que apresentar também de onde vai sair a fonte desse recurso. Então, como há muita dificuldade das pessoas entenderem esse instrumento, por isso que nós pedimos o apoio da Secretaria da Fazenda, que tem trabalhado no sentido de nos ajudar nessa situação, para estar orientando algumas coisas, tá? Como fazer, como proceder, depois a gente vai trabalhando. Ainda passa para a Comissão de Finanças e Orçamento para aprovação das emendas após, tá ok? Então, para dar início, passo a palavra, então, para a gente fazer uma breve exposição. Primeiro ao professor Eurides, né? Depois ao Alex. Ao Alex primeiro? Então, vamos ao Alex. Tudo bem, então. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. A nossa administração pública na área financeira, ela é regida principalmente por dois diplomas legais, que são a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320, antes ela determinava as premissas da administração pública, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de definir os critérios, veio definir algumas penalidades para o não cumprimento dos parâmetros financeiros na área pública. Quando a gente fala na distribuição financeira na área pública, a gente começa a falar desde o nosso plano plurianual, definido as diretrizes para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chegamos finalmente à execução da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é aquela distribuição dos recursos nas suas diversas secretarias. Nós temos que entender que os recursos financeiros do município, eles se distribuem em recursos próprios, que são as suas receitas próprias, e as receitas de transferências. Evidentemente que as transferências que nós recebemos são de órgãos federais e estaduais. Nós temos transferências constitucionais, são aquelas que vêm definidas pela nossa Constituição, que são para as áreas de educação e a área de saúde, principalmente. E nós temos as transferências voluntárias, aquelas que vão rechear o nosso recurso financeiro do município através de transferência de convênios e transferência de emendas parlamentares também. Nós temos que entender que o recurso próprio do município é exíguo. O que significa isso? Que nós temos uma distribuição da nossa receita própria já definida pela nossa própria Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós temos que os 15% da saúde, os 25% da educação, temos os 1,5% praticamente de precatórios judiciais que nós temos que cumprir, e temos as despesas com o pessoal. Quando nós definimos as despesas com o pessoal, é um parâmetro muito acompanhado, inclusive, pelos tribunais de contas, porque a própria lei de responsabilidade fiscal, quando ela veio de lei Camata, lei limite de gastos, e chegou a ter a lei de responsabilidade fiscal,
ela definiu alguns parâmetros por quê? Para controlar a despesa com o pessoal, porque é o maior impacto que existe na administração pública em receita própria. Então, hoje os tribunais de contas dão alertas assim que as despesas chegam a 48% com o pessoal. Esse alerta é um alerta ao município dizendo sempre o seguinte: chegarei aí assim que isso aumentar. Nós temos o 51,33, que é o limite de prudencial, onde o município, a partir daí, deixa de executar algumas premissas próprias dele. Então, ele deixa de fazer uma série de coisas da área de pessoal que ele faria enquanto ele está dentro do limite de gastos normais. E, finalmente, os 54%, que muitas pessoas confundem. Ah, não, o limite é 54. É verdade, o limite final é 54. Mas quando chega a 54%, o município tem 1 ano para restaurar o valor inicial. Uma outra coisa que a gente devemos falar, que vai ser falado aqui também, isso já foi inclusive dito, é sobre as nossas transferências que vêm da esfera federal. Essas transferências são verbas carimbadas. Então, carimbado significa dizer, ela vem com um definido para uma finalidade. Ela não pode ter outra finalidade que não aquela que ela foi financiada ao município. Uma outra coisa que nós queremos falar também é relativamente à verba da educação. A verba da educação, nós recebemos verba do Fundef, é verdade. Mas a verba do Fundef também ela tem premissa própria. 60% do que nós recebemos é para pagamento do salário dos professores. O órgão público ele se administra igual nós administramos a nossa casa. Então, algumas coisas nós não podemos deixar de fazer, contribuição previdenciária, nós não podemos deixar de pagar imposto de renda, nós temos que pagar o IPTU, nós temos que pagar um condomínio. Tudo isso são coisas definidas que nós temos que fazer. O órgão público também tem coisas definidas a fazer. Então, hoje a lei de responsabilidade define essas normas. E por isso que se torna bem exigível se fazer uma lei de orçamento anual. É uma tecnicidade muito grande e graças que nós temos uma equipe muito boa trabalhando na Prefeitura de São Vicente nesse setor. É isso que eu tenho que falar. Agradecer ao professor Eurídice, agora o Alex. Quero agradecer, tardiamente, um pouco a presença de vocês e a disponibilidade de estarem aqui para ajudar a construir essa audiência. Ok? Então, agora o Alex. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a solicitação da comissão, nós comparecermos aqui, né, para debater sobre a proposta orçamentária. Agradecer a todos. A gente gostaria que essa sala estivesse cheia, né, para debater, porque na verdade o município também necessita de informações da população aonde nós devemos investir e melhorar para a população. Bom, só para elucidar e não deixar muito longa a fala, hoje nós estamos chegando na última peça de planejamento, que inicialmente vai pelo PPA, que foi aprovada ontem. É que esse é o primeiro ano que a gente aprova a LDO antes do PPA por causa das datas, né? Mas inicialmente a PPA, que são os projetos para os próximos 4 anos. Depois nós temos a LDO, que são onde a gente quantifica metas, indicadores. E agora nós chegamos no orçamento, que é onde tem realmente os recursos financeiros, tanto de recursos próprios e recursos de transferências, tanto constitucionais quanto transferências voluntárias do Estado e da União. Então, hoje seria a aprovação aí da LOA para o exercício 2014. A gente sempre diz que o orçamento ele é baseado em todas as propostas das secretarias. As secretarias montam um esboço de tudo que eles gostariam de projetar para o exercício 2014. Os secretários
encaminham isso para a Fazenda e a gente consolida isso no orçamento. Lógico que nem sempre a gente consegue incluir todas as propostas dos secretários, até por falta de recurso financeiro, mas a gente tenta atender o máximo das solicitações de cada secretário, porque cada secretário gostaria de ter o orçamento inteiro do exercício para a sua pasta, mas a gente não consegue atendê-los, então a gente põe no papel o que é a realidade do município. Tá bom? Bom, agradecer, a gente está finalizando uma etapa, é importante também reafirmar a expectativa nossa do Executivo, da Prefeitura, a partir do próximo ano, consiga realizar as audiências públicas também, antes da elaboração do próprio orçamento, da lei, como proposta à Câmara Municipal, até para que a gente possa auscultar mais a própria população, que é um pouco a questão do orçamento participativo, as pessoas se envolverem. É um processo que precisa ser aprofundado, retomado na cidade. Eu acho que esse é um passo importante e acho que poderíamos trabalhar isso já a partir do próximo ano, se houver disponibilidade nesse sentido. Então, a Anália, da assessoria da Câmara aqui, do gabinete, vai fazer uma pequena apresentação. Alex está também aí comprometido para auxiliar no que for preciso, tem as informações mais frescas na memória. Ok? Vamos ver se hoje ela não vai ficar inibida de não mostrar na apresentação, né? Boa tarde, eu sou a Anália Silva, assessora do vereador Alfredo Martins, e eu vou contar muito com a ajuda do professor, do Alessandro e do Gilberto para a gente ajudar nessa apresentação. Fiz uma síntese dos dados que eles passaram para mim hoje, né, que a gente estava correndo atrás de dados para tentar não digitá-los todos, mas a gente tentou fazer uma síntese que mostrasse o orçamento e como a gente pudesse mexer e o valor que tem em cada secretaria, tá? Está dividido mais ou menos da seguinte forma: conceito e estrutura da lei, etapas do projeto de lei, legislação, projeto de lei municipal, despesa por órgão de governo, demonstração da receita e demonstrativo sintético das secretarias dos valores. Falando um pouquinho sobre o conceito, que depois o professor vai poder explicar muito melhor para a gente, a LOA, Lei Orçamentária Anual, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado pelo Poder Legislativo até o final de cada ano. A LOA consiste no orçamento propriamente dito, contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, juntamente com os recursos necessários para seu cumprimento. Dessa forma, define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas, expressas em valores, detalhando-as por órgão, governo e por função. Eu coloquei um gráficozinho para mostrar as etapas do projeto de lei. O que faz o Poder Executivo e o que faz o Poder Legislativo. O Poder Executivo ele elabora o projeto de lei e ele faz uma audiência pública, que aqui foi feita em julho, né, lá no Centro de Convenções, apresenta, discute um pouco sobre também o PPA e a LOA, e depois ele envia, no dia 31 de agosto, envia para a Câmara Municipal. O Poder Legislativo, assim que recebe, aí entra na Comissão de Finanças e Orçamento, e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e também tem por obrigação realizar uma audiência pública explicativa e apresentar para a população. Depois disso, os vereadores vão propor as emendas que são necessárias. Hoje aqui também nós vamos estar propondo emendas, aquelas pessoas que tiverem, com a ajuda do Alessandro, do Gilberto e do professor Eurides, para estar organizando de onde sai, para onde entra, conforme o vereador falou, para ficar mais fácil a organização. E depois das discussões das emendas, a gente tem a aprovação e o reenvio para a Prefeitura Municipal até o final da sessão legislativa, que eu não sei quando é o final da sessão legislativa. 15 de dezembro. A gente tem que devolver
até a prefeitura até o dia 15 de dezembro. Tem um passarinho me soprando aqui, que se os vereadores não votarem e aprovarem o orçamento, a lei orçamentária, até o dia 15, os vereadores não entram em recesso até que se aprove, tá? Eles só podem entrar em recesso depois de enviar para a prefeitura ele aprovado, com as devidas modificações. Nesse próximo slide é só um pouco das legislações que baseiam a lei orçamentária. O primeiro é o artigo 125 da Constituição Federal, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, e o terceiro parágrafo do artigo 183 da nossa Lei Orgânica Municipal. Eu fiz um pequeno gráfico em cima com os dados que eu peguei hoje com os meninos, da seguinte forma, para demonstrar como está disposto a nossa receita, hoje o nosso recebimento. E aí, o gráfico de pizza dá para a gente perceber mais claramente como ela está dividida. Receitas correntes, que aí eu coloquei do lado que seriam as receitas correntes, que são as receitas tributárias, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras transferências correntes. Esse montante está em torno de 745 milhões do nosso orçamento. A grande maior parte são as receitas correntes. A grande parte disso, se não estou enganada, é dos tributos que nós temos aqui. A receita tributária é uma das mais contribuintes para isso. Aí nós temos em segundo a receita de capital, depois a receita intra-orçamentária e as deduções de receita. As deduções são os valores que nós temos que enviar, a prefeitura tem que enviar para o governo, que aí no caso é o Fundeb. O orçamento desse ano da prefeitura, que foi enviado para nós pela mensagem 79 e o projeto de lei número 156 de 2013, ele monta o valor hoje de R$ 895.100.871,41, tá? Tem administração direta, que desse valor é 746 milhões, e a administração indireta, que é 148 milhões. Para a gente entender melhor o que seria a administração e a administração indireta. A administração direta é a Câmara Municipal e a Prefeitura. Desse valor, a Câmara Municipal utiliza 15 milhões de reais e a Prefeitura, esse valor está errado, o valor é 731.444.756 reais, tá? E a administração indireta é o Instituto de Previdência, o Serviço de Saúde de São Vicente e a Caixa de Pecúlio de São Vicente. Os valores já estão colocadinhos. Para a gente entender melhor como funciona e qual o valor que é disponível para cada secretaria, no caso, que a gente chama de função de governo, eu listei todas as secretarias da administração e coloquei o valor que a elas compete dentro do orçamento do ano que vem, tá? A despesa administrativa direta e indireta será realizada conforme o seguinte desdobramento. Então, cada secretaria, aqui por exemplo, a Secretaria de Administração tem um montante de 48 milhões. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Na verdade, não são secretarias, são funções de governo. Então, tem função na área de administração, agricultura, assistência social, ciência e tecnologia, comunicações, cultura, desporto e lazer, direitos da cidadania, educação. Então, na verdade, são, às vezes, em alguns casos, a função, uma secretaria assume 2 ou 3 funções, ou a função pode estar distribuída em 2 secretarias, né? Então, na verdade, é mais para que a gente possa ter uma noção de utilização por função de governo. Nesse caso, a administração estaria colocando o valor mais alto por causa do pessoal, despesa com o pessoal também. A educação também. Pode passar. A discriminação dos valores que são descritos por projeto de lei que dispõe o orçamento. Então,
do orçamento municipal, a gente vai conseguir perceber todos os valores conforme está demonstrado aqui. Não sei se dá para a gente ver direito, eu tentei colocar da melhor forma possível, que é essa estrutura orçamentária do nosso município. Tá? Aí aqui está dizendo o órgão, que aí você recebe um número, no caso a Câmara é o 01. Não consigo ver. A unidade, a unidade orçamentária, que você tem um número, que no caso aqui você recebe, o Legislativo recebe um número, e a unidade executora, que é a Câmara Municipal de São Vicente. E a cada secretaria vai estar mais ou menos dessa mesma forma. Não sei se dá para ver, o gabinete do prefeito com um número, a unidade executora, tudo que está dentro do gabinete do prefeito. Aí no caso você tem o Fundo Social, o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Juventude, aí a Secretaria de Administração, que está dentro da Secretaria, que no caso é só a Secretaria, a Secretaria de Assistência Social, o que está dentro da Secretaria, que é a Secretaria de Assistência e o Fundo Municipal de Assistência Social, Cultura também, que é o Fundo Procultura, a Educação, que é o maior montante, mas aí você tem todos os trabalhos com a Secretaria de Educação, Secretaria de Fazenda, Governo, Secretaria de Imprensa, de Negócios, Meio Ambiente, que aí você tem o Fundo Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria propriamente dita. E aí vai todas as secretarias. Tudo que está compensando dentro dessa secretaria, que são as unidades executoras, está dentro dessa mesma secretaria quando você vai colocando a descrição. Tá? Aquelas que possuem fundo, a secretaria que já possui fundo também está dentro da mesma unidade executora. Na verdade, as unidades do orçamentário. Esse próximo slide é o quadro de evolução de receita. Ele não está muito visível, mas eu vou estar falando para vocês mais ou menos a evolução da nossa receita. O nosso orçamento hoje vai contar a partir de 2010. Qual era o nosso orçamento em 2010, 2011, 2012, 2013, o previsto para 2014, previsto para 2013, porque ainda não foi totalmente realizado, né? Previsto para 2013, para 2014 e o projetado para 2015 e 2016, tá? Só para a gente lembrar, em 2010 nós tínhamos um valor de 567 milhões de orçamento. Já em 2012 ele aumentou para 693 milhões. Hoje nós estamos prevendo um orçamento de 895 milhões para o ano que vem. Isso é uma previsão de orçamento. E para 2016, que é daqui a 2 anos, 3 anos, nós estamos projetando um orçamento de 968 milhões de reais. Depois o professor vai explicar melhor, eles falaram um pouco sobre isso ontem também, que nem sempre aquilo que a gente projeta é aquilo que é realizado, então a gente tem que realmente fazer a análise depois do exercício. Bom, na verdade eu coloquei esses quadros que não dá nem para a gente ver, que era só para visualizar mesmo como é a estrutura do orçamento, mas acaba não dando para ver por causa da claridade do slide mesmo. Deixa eu passar. E aí esse quadro é a evolução da despesa também, assim como tem a evolução da receita, a gente tem a evolução da despesa. Em 2010 nós tínhamos 629 milhões, 2012 789 milhões e em 2014 um fixado em 895, porque todo o orçamento antes de ser concluído, o valor orçado é o mesmo valor da despesa. Então tudo que é previsto de receita, ele vai ser gasto. Então a nossa despesa vai ser o valor, o mesmo valor. Bom, é só isso. Obrigada. Ponto. Então podemos dar início às sugestões. Então está aberto aqui. A inscrição é importante que, ao usar aqui do microfone, fale o nome e completo e de onde vem, tá ok? Por conta da taquigrafia.
Está aberto. O doutor Zé Carlos também está fazendo uma pergunta, então vamos começar por aqui. Na verdade, são duas perguntas. Uma delas é relacionada à questão do artigo 4º do orçamento. Ele levanta a possibilidade que a prefeitura possa fazer um remanejamento, né, criação de crédito suplementar. Fica os poderes executivo e legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite das despesas fixadas nos termos do que dispõe a Lei 4.320, 17 de março de 64. Ocorre que, na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para esse orçamento aqui, portanto, aprovada em final de junho, né, e promulgada também por essa época, tinha sido aprovado um limite de 20%. Eu queria saber por que esse limite não foi utilizado aqui e se há alguma intenção, no caso, de aceitar esse limite de 20%, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi promulgada com esse valor. A outra questão que eu estou levantando também é que existem algumas secretarias que houve alteração da denominação. Então tem uma que fala em mobilidade urbana, eu acho que é de desenvolvimento e mobilidade urbana. Isso vai ser corrigido por emenda ou vai ser corrigido no decreto que forem definidas as verbas? Ok? Bom, em relação ao percentual de alteração, essa lei basicamente é estruturada na lei anterior do ano passado, então pode ter passado por equívoco a falta do índice aí. Mas o município tem como proposta não chegar nem em 20% dessa alteração. Por isso que quando foi feito o orçamento, o estudo que foi feito era não atingir isso, até porque o Tribunal de Contas hoje ele exige e cobra da gente que seja próximo ao índice inflacionário. Então, no exercício de 2014, eles usam o índice inflacionário do exercício de 2013. Então, o Tribunal de Contas cobra a gente por base no índice inflacionário. Então, a gente tem como meta o índice de inflação, mas nem sempre a gente consegue, até por alterações de rumo dentro do ano, né? Uma emergência ou alguma outra alteração de foco do prefeito ou pedido de vereadores. Então a gente vai honrar os 20% que está na LDO. Quanto ao nome, estrutura, nós não recebemos na secretaria, porque a gente encaminhou para todas as secretarias e eles responderam os nomes das secretarias. Não, mas a alteração foi depois do encaminhamento. Então, até o momento a gente não teve... Se vai haver alguma alteração no projeto, a gente saber se vão ser apresentadas emendas alterando as denominações. Né? Então, nós não recebemos ainda nenhuma alteração. Tem uma que fala de mobilidade urbana, desenvolvimento. A única alteração foi o seguinte: na realidade, nós tínhamos uma estrutura montada, a estrutura administrativa. No início do mandato, o prefeito resolveu extinguir, na realidade, a cadeia administrativa de alguma secretaria e englobou uma série de secretarias em conjunto. Só que, como ainda não existe uma reforma administrativa ainda, nós não podemos fazer nenhuma distribuição de recurso, valor, orçamento em cima de uma estrutura não aprovada pelo Legislativo. Assim sendo, essa estrutura que nós temos aqui é montada em cima da estrutura antiga. Vamos dizer que amanhã, daqui 3 meses, se faça uma reforma. O que ela vai fazer? Ela vai condensar todas essas dotações orçamentárias dentro daquela secretaria em que ela foi englobada. Com relação a a SEDUR, né? Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foi a posteriori de que foi enviada para cá que foi aprovada. Talvez tenha sido encaminhada, inclusive, para cá uma legislação, foi? Sim, porque não é só denominação, mas não foi a alteração do projeto. Talvez possa ser alterada por uma emenda, né? Eu acho mais viável alterar por uma emenda. Talvez seria assim, ficaria a sugestão de que a prefeitura faça emenda para a gente não ter dificuldade depois para ter que baixar um decreto, essa situação.
seria mais benéfico que viesse de lá. Então, sugestão já anotada. Acredito mesmo que a questão houve um erro aqui, porque pela legislação teria que estar os 20%, mas o cálculo todo do orçamento foi em cima desse limite de 20% aprovado na LDO. Isso, está ok. Então está aberto. Conselho. Nome que... É bom usar o... Isso. Boa tarde a todos. Meu nome é David, né? Sou conselheiro municipal da saúde. E tem algumas dúvidas também a respeito da LOA, né? O secretário falou a respeito do Fundeb, né? Que é destinado 60% para pagamento dos funcionários, né? Os restantes dos 40% é investimento. Aonde que vai ser investimento? Esses 40% do Fundeb. A legislação do Fundeb, ela define que a verba do Fundeb é aplicada a princípio e deve ser obedecido 60%. Tem que falar no microfone, senão não sai, não, né? Alô. Então, assim, a lei do Fundeb determina que do recurso que o município recebe, o mínimo de aplicação no magistério, com despesa de magistério, é 60%. A projeção para o ano que vem é em torno de 70%. O restante do recurso é utilizado para pagamento de... Existe no município servidores estaduais que trabalham em um município e o município ele é obrigado a restituir o Estado. Então, dentro dos 40% entra essa restituição, entra imóveis locados, manutenção das escolas e das creches, e tem vale transporte, patrulheiros que trabalham dentro da SEDUC. Tudo isso despesa dentro da Secretaria de Educação, nada sendo recurso de outras secretarias. Tá? Então, conforme essa orientação que você passou agora para mim, eu tinha uma emenda aqui a respeito do transporte, né? Que muitas crianças, adolescentes, não têm condições de fazer o transporte público. Eu não sei se entra no Fundeb isso daí, a aquisição de veículos para transportar gratuitamente esse pessoal para ir para as escolas, principalmente na área continental, sendo ali no Quarentenário, quem estuda no Jardim Rio Branco, se pode fazer parte essa verba aí para transportar os alunos para a escola. Então, hoje o orçamento ele dispõe de transporte escolar. Aí isso daí teria que repassar para a Secretaria de Educação essa demanda de falta de transporte. Mas hoje ele vai ser utilizado de uma verba federal que chama de QESE. É um recurso que vem para o município e o transporte escolar vai ser utilizado com essa verba da União que chama QESE. Mas já existe transporte escolar, aí falta a solicitação para a Secretaria para essa demanda, atender a demanda. Hoje já existe várias, tanto peruas quanto ônibus aí para a Secretaria de Educação. Então, ok. Então, a outra que sempre vem brigando a respeito também lá no Conselho é a respeito do pagamento de insalubridade e periculosidade dos funcionários, né? Conforme o secretário falou aí que o índice é de 48%, como que fica a folha se próximos funcionários terem esse direito de receber a insalubridade e a periculosidade que já está na LDO e também no PPA para o ano que vem de 2014? Então, como eu lhe expliquei ontem, a gente tem um número que veio da Secretaria de Administração. Não consigo te dizer, eu posso até constar, depois eu te repasso, se está projetado dentro do pedido da Secretaria de Administração, da Diretoria de RH, se está englobado essa projeção. O Roberto ontem explicou bem que já existe essa demanda, que a Prefeitura até já fez um estudo, mas eu não posso te dizer, eu posso te pegar o teu e-mail e depois eu te repasso essa informação. Não, eu queria só um esclarecimento, porque assim, se não tiver na LOA, então quer dizer que não vai ter o pagamento. Então, se tiver inserido já hoje na LOA, como uma emenda que vai ter o pagamento de periculosidade e insalubridade para os funcionários, aí fica mais fácil, né? Não, mesmo se não tiver incluído na LOA, a gente tem esse percentual que foi comentado aqui na mesa de alteração de 20% do orçamento. A gente vai ter que remanejar de alguma outra dotação, mas se for compromisso, for o prefeito decretar que tem que ser pago, a gente vai arcar com isso daí.
Uma outra pergunta também é a respeito da dotação orçamentária para o Conselho Municipal da Saúde, que hoje o Conselho passa dificuldade porque não tem uma dotação orçamentária própria, né? Então fica dependendo da Secretaria para fazer alguns serviços no município. Então, aquisição de veículo, aquisição de computação. Então, assim, queria saber se está previsto um recurso do Fundo Municipal para o orçamento do Conselho Municipal da Saúde. Então, na verdade, assim, o Conselho é o gestor dos fundos, tá? Então, na verdade, quem manda no recurso do fundo é o Conselho. O Conselho, ele dispõe desse recurso. Aí, cabe cada Conselho viabilizar que o recurso do Fundo Municipal de Saúde, de Assistência Social, da criança e adolescente, o Conselho se utilize do recurso do fundo. Então, mas não é através da LOA que... Não, então, todos os fundos existem créditos para a manutenção dos fundos. O Fundo Municipal de Saúde é o maior fundo que a gente tem. Bem que o Fundo Municipal é o maior, porque hoje em dia a maioria das verbas que vêm são utilizadas pelo Fundo de Saúde. Então, cabe ao Conselho solicitar a utilização desse recurso, que já está no orçamento. Então, tá ok, então, só isso. Muito obrigado. Só para te elucidar, o Fundo Municipal de Saúde ele tem um orçamento previsto em torno de 60 milhões de reais. Quem manipula esse recurso, o Conselho, é quem orienta o secretário lá. Quer dizer, o secretário é o presidente do Conselho, né? Mas os conselheiros que, na hora do Conselho, podem utilizar esse recurso, determinar onde vai ser usado, né? Tá? Então, é em torno de 61 milhões. Ok? Elias. Eu preciso falar o nome inteiro, o segmento, para taquigrafia anotar, tá? Não entendi. Eu preciso falar o nome inteiro, o segmento, por conta da taquigrafia. Ok. Meu nome é José Elias, sou morador na comunidade no bairro Vila Margarida, México 70, conjunto CDHU, sou servidor público municipal de São Vicente. Estou vindo aqui mais uma vez falar a respeito de duas propostas que eu trouxe aqui na primeira audiência pública. Uma delas referente à reforma da quadra da Escola Lúcio Martins Rodrigues, né, e a outra a reforma da praça que fica localizada dentro do conjunto CDHU México 70. Então eu gostaria de saber da mesa aqui, com a possibilidade aí desse orçamento, fazer constar essas duas reivindicações no qual apresentei agora. Elas já foram objetos na LDO, foram aprovadas essas emendas na LDO, né? Encaminhada, eu não sei qual é a situação. Desculpa, você falou sobre um é a praça... Uma é a praça, fica localizada no conjunto CDHU, no México 70, a reforma da praça, e a outra a reforma da quadra da Escola Lúcio Martins Rodrigues. Então, assim, nós temos dentro do orçamento algumas dotações que são para manutenção de quadras de escolas. Então, a gente não consegue identificar uma quadra, porque senão a gente teria que colocar todas as escolas que eles têm proposta, tá?
Então existe uma geral, que é uma reforma de quadras, e tem outras que são reforma da escola. E quanto às praças também, tem nessa mesma projeção. A gente tem uma dotação específica para reforma de praças no município. A gente não consegue colocar específico, tal praça, mas a gente vai levar essa demanda para cobrar das secretarias, tanto da Secretaria de Educação, quanto da Secretaria, essa deve ser da Secretaria da SEDUR, quanto à reforma da praça. A gente vai levar essa demanda para eles para cobrar, porque eles já está dentro do orçamento, mas aí cabe à Secretaria executar isso, tá? Tá ok, eu faço aqui mais uma vez a colocação, porque como em gestões passadas, as praças que ficam localizadas no centro da cidade, em bairros mais nobres, elas têm suas reformas, né? Tiveram suas reformas. As praças que ficam justamente em pontos distantes do grande centro não teve a mesma atenção. Então, quando eu trago específico, né, é porque é um assunto que é pertinente justamente o local onde eu moro. Então, justamente por isso que eu estou trazendo aqui essa reivindicação. Tá ok. Elias, a emenda está sendo anotada aqui, nós vamos ver a forma de que ela entre no orçamento, mesmo porque teve uma audiência com o prefeito que se comprometeu com a reforma dessa praça, se ela vai ser executada com recurso próprio ou recurso de convênio, está vendo qual a melhor forma, mas vamos ver uma forma disso entrar de forma mais amarrada, ok? Pela comissão. Está aberto. Doutor Roberto. Boa tarde a todos. Roberto Cicarelli Filho, Sindicato dos Servidores Públicos do SED de São Vicente. Em respeito à lei de orçamento, eu tenho 3 preocupações. A primeira delas é com relação à Caixa de Saúde. Nós temos aí um orçamento de 16.800.000 anual, sendo que os 6% da folha de pagamento já este ano já ultrapassa esse valor. Então aí nós vamos ter que ter algumas suplementações já de cara, né, já de início. A outra preocupação é com o Instituto de Previdência, que também ocorre o mesmo problema. E a terceira preocupação, e a maior delas, é que o reajuste, né, ou seja, se propõe na LOA em trabalhar com 43% das receitas correntes para o funcionalismo, uma margem de 5 pontos até o limite prudencial, né, até o acender das luzes amarelas. Só que nós temos algumas obrigações de cara, que, como já foi dito aqui, a insalubridade não é um impacto muito grande, porque é em cima, toda ela de percentuais em cima do valor do salário mínimo. Então não é muita coisa. Muita gente vai ganhar, muita gente vai perder, e o impacto não deve ser muito grande. Mas o impacto grande em relação à educação, que acabou de ser aprovada a lei de 2/3, 1/3, ou seja, o professor que trabalhava das 44 aulas, 34 aulas com o aluno, ele vai passar a trabalhar 40 horas aula, dessas 40 aulas, 26 com o aluno, 14 fora dela e remunerado para isso. Isso é uma exigência de uma lei federal que ficou 5 anos sob o Mardim e foi considerada constitucional. Isso em março de 2011, ou seja, demorou março de 2011, março de 2012, março de 2013 para ela ser regulamentada em novembro de 2013 para valer em 2014, ou seja, nós estamos correndo atrás disso e a gente não vê o município planejando isso ou criando recursos para isso. Quando o Alex me coloca aqui, que vai usar até 70% dos recursos do Fundeb, que vem crescendo, assim, em 2008 era de 65 milhões, esse ano deve fechar com 130, 140 milhões de repasse. Está dando uma média de 12 milhões ao mês. Então, isso me tranquiliza um pouco. Mas eu tenho, por outro lado, uma categoria de servidores
que 103 deles ganham menos que o salário mínimo, ou seja, R$ 658 reais de salário base. Muito longe da média da região. E aí eu vou ter que ter uma suplementação muito maior para o percentual dos 43%. Então, como é que a gente vai solucionar essa equação? É que a gente tem que começar a trabalhar com algumas emendas, tirar de um canto, colocar no outro, para ver se a gente consegue equilibrar as contas do nosso servidor, que trabalha duro o tempo todo. Muito obrigado. Bom, Roberto, em relação à Caixa de Saúde e o Instituto de Previdência, são situações semelhantes. Infelizmente, a gente está preso pela LDO. Para a gente poder fazer qualquer alteração, a gente teria que fazer uma alteração inicial na LDO que já está aprovada pela Câmara. E isso demanda um pouco mais de trabalho até para mandar a proposta para a Câmara e depois a gente fazer as alterações. Temos ideia de pedir essa alteração, mas vai ser o mês de dezembro de trabalho para isso daí, tá? Não dá para dizer como vai ficar, mas a gente ainda está amarrado por causa da LDO. A gente já tem essas demandas tanto do superintendente da Caixa quanto do superintendente do Instituto. Já vieram conversar com a gente. Então, nós vamos trabalhar um pouco em cima disso daí. Quanto à folha de pagamento, quando ele dá um índice de 43%, a diretoria de RH repassou a folha de pagamento baseado no exercício 2012, final de 2012, até junho de 2013, em torno de 10% de valor, 10% a mais do que foi executado nesse período, julho de 2012, junho de 2013. Não é exato 10%, mas chega próximo de 10%. Então, a gente já tem uma demanda razoável para incremento nos próximos anos aí de 2014. Tá? Então, os 43% é um número dentro da receita corrente líquida, mas a gente tem um índice em torno de 10% baseado em julho de 2012 e junho de 2013. Feito pelo executado, tá? Pelo que foi exatamente pago para os servidores. Então, tem em torno de quase 10% de acréscimo no orçamento para 2014. Está aberto ainda. Tive uma dúvida ali a respeito do orçamento da Câmara Municipal, né? Qual o valor, que é 15 milhões. E assim, muita gente vem aqui na Câmara Municipal, eu queria sugerir uma emenda, não sei como que fazer, que tivesse um acesso livre à internet, criasse um local que as pessoas pudessem vir aqui, acessar a internet, fazer algum documento, currículo, né? Tirar xerox e aproveitar se tivesse uma proposta dessa para que possa ser feita uma internet livre para a população vir aqui. Uma outra também proposta, que eu acho que deve dar ciências e tecnologia, é o aumento da velocidade de conexão de internet nas unidades, né? Que muitas unidades de saúde têm a internet, mas não chega a ser rápida. Então, quer dizer que se pudesse aumentar a velocidade da conexão da internet nas unidades de saúde. E também a respeito da LDO, que foi aprovada em julho, a criação do Departamento de Informação, Educação e Comunicação na Saúde, que seria o IEC, né? Não sei se está aí a respeito do que foi aprovado, uma verba para destinar para esse departamento para fazer informação para a população também. Era só essas 3 dúvidas aí que eu tinha que fazer. Não sei se tem que... Ok, anotado? Estamos anotando aqui depois. Tá ok. Está aberto ainda. Ninguém mais? Bom, então, por favor, aí dá nome, segmento. Isso aqui me lembra The Voice Brasil, fico nervoso. Bom, meu nome é Cláudio Luiz da Silva, segmento Facebook. É verdade. Alfredo, aos da mesa, eu queria saber uma coisa, qual é a dotação orçamentária para a Secretaria de Cultura?
pelo demonstrativo que eu vi ali, é cerca de 13 milhões, correto? Aproximadamente isso, não é isso? Vamos identificar, né? Acredito que seja 13 milhões aproximadamente. Então, a Secretaria de Cultura é em torno de 8 milhões. Não, o demonstrativo que eu vi é de 13 milhões, não é isso não? Então, ali que você viu é função cultura. A função cultura, ela pode ser exposta em várias secretarias, tanto na Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte. Perfeito. Agora, o carnaval, o desfile oficial da escola de samba, aqui em São Vicente, ele é oficial. Bandas e blocos é um outro segmento dentro do carnaval que também é oficial. Porque quando na LDO não é feito o desmembramento do recurso para cada segmento? Desfile oficial de escola de samba e desfile de bandas e blocos. Essa é uma pergunta, tá? Que facilita muito, porque as escolas de samba nunca sabem qual é o montante que vem para elas, para que possa ser desenvolvido todo um trabalho. E a mesma coisa as bandas e blocos. A outra pergunta é o seguinte: a Prefeitura de São Vicente deve para a minha entidade, a Liga das Escolas de Samba, 47 mil reais do Carnaval de 2011. E do Carnaval passado, de 2012, ela ainda está em débito comigo em 530 mil reais. Eu queria saber, nesses 8 milhões, vocês fizeram uma dotação para o Carnaval de 2014? E se vocês fizeram, como a Prefeitura vai quitar esse débito que ela tem anterior a mim? Porque o nosso desfile, ele é oficial, ele é regulamentado por um decreto acordado com o Ministério Público, o Legislativo e o próprio e as escolas de samba. Então eu queria entender como vocês fazem uma dotação em cima de uma dívida que existe. É isso que eu quero entender, se vocês podem me explicar, por favor. Tá, vamos começando com a dotação para exercício 2014. O secretário de Cultura, quando ele montou o orçamento, ele não desmembrou. Na verdade, esse pedido vem da Secretaria de Cultura e ele colocou com o nome de eventos e atividades culturais. Quanto? Que veja bem, o doutor Luiz Carlos, doutor José Carlos, me desculpe, ele tem o conhecimento que todas as LDOs que antecederam esta, sempre veio um valor, uma dotação específica para o desfile de carnaval, tá? Que englobava bandas e blocos e escola de samba. Entende? Agora o secretário de Cultura, ele tira isso e engloba tudo. Não, é que na verdade a Secretaria tem vários eventos. Então, no orçamento, ficaria muito grande se ela colocasse todos os eventos da Secretaria. Então ele entendeu que seria melhor aglutinar numa conta só e vai ser utilizado daí. Mas fica difícil de se fiscalizar. Tá? Porque o que acontece? As contas pagas da Prefeitura, ela tem um valor, tem o nome da entidade e um traz especificado o que está sendo pago, em que está sendo usado, não tem uma discriminação. Entende? Fica muito difícil. O que eu estou pedindo, no caso, é uma transparência na distribuição. Toda a informação que tem no site da Prefeitura tem um campo de detalhamento que você sabe o que está sendo pago. Olha, tem um maisinho, tem um sinal vermelho mais. Eu vou dar uma olhadinha. Se você clicar, ele abre o histórico do que está sendo pago. Certo. É como o caso do Fundeb, mudando praticamente de um polo para o outro, como o caso do Fundeb, né? Hoje é 60% destinado para pagamento dos professores, sendo que 20%, se não me falha a memória, o executivo ele pode remanejar, correto? Não. Não é isso? Não. MDA. Não, os 40%. Não, os 40%. Os outros 40% é dentro da manutenção da educação. Tá. É 100% na educação. Perfeito. Sendo, no mínimo, 60 com profissionais do magistério, no mínimo 60 profissionais do magistério, e os outros 40 em outras despesas da educação.
Então, esses 60% são destinados ao magistério, mas aos professores que estão nas escolas ou a professores que estão em secretarias também, em demais secretarias? Magistério. Magistério são os profissionais que atuam dentro de sala de aula, dentro da escola. Daí, são para despesa de magistério. A partir do momento que o profissional não está dando aula, ele deixa de ser profissional. O vereador entendeu, né? Que os professores, tá, que têm as suas portarias, né, estão no quadro do RH, tem muitos professores que estão lotados em secretarias de transporte, de cultura. E quem paga? É recursos do Fundeb ou é a própria secretaria? Isso que eu quero entender. A partir do momento que ele sai da Secretaria de Educação, ele é um funcionário transferido para outra secretaria. Aí a despesa cai em cima da secretaria onde ele está atuando. E o recurso do FNDE, Fundo Nacional de Educação, ele é englobado com o Fundeb ou não? Não, o Fundo Nacional de Educação ele só repassa convênios. Que é para a parte alimentar, né? Não, aí já é merenda escolar. O FNDE manda recursos para a merenda escolar, não é isso? Não? Ele manda tanto para a merenda quanto obras, convênios específicos de transporte. Só que tudo isso são verbas carimbadas. Você só pode utilizar aonde vai vir um recurso, porque tudo isso é prestado conta. Hoje em dia o FNDE ele tem um sistema eletrônico, a prestação de contas é feita via eletrônica para o próprio fundo. Então, hoje em dia é muito difícil você utilizar em qualquer outra função que não seja onde veio o recurso. Só faltou uma resposta só. Quanto aos recursos de anos anteriores, eu não sei te dizer agora se o teu já estaria com o processo montado, empenhado. Porque se o processo estiver empenhado, ele chama-se de restos a pagar. São transferências de despesas de anos anteriores. Quando ele muda de um ano para o outro, o empenho altera de nome de empenho para restos a pagar. Ele fica à disposição da Secretaria da Fazenda para pagamento. Porque eram R$630 mil a dívida. No final do ano, no dia 17 de dezembro, o Tércio me liberou ainda R$100 mil, que eu tenho cartas de crédito na rua, né, em meu nome, eu tenho que resgatar, porque a gente que patrocina o carnaval, né, e depois a prefeitura nos devolve a título de premiação, é o que eu consigo resgatar essas cartas de crédito. E eu tive com o prefeito Billy no início do ano, e ele foi claro para mim, né, que em 2013 não ia haver acordo do dinheiro dele, 2014 não teria carnaval, e que enquanto ele fosse prefeito, não teria condições de estar fazendo o carnaval na cidade. E eu fico surpreso em ver uma dotação para o carnaval, né? É isso que eu quero entender. E não consigo entender, né? Por isso que foi tirado, né? Por isso que eu estou achando mais estranho ainda, né? Com base em que são esses... a pergunta, para ser mais direta, essa dotação para a Secretaria de Cultura, ela está embasada em quê? O desfile de escola de samba entra? Bandas e blocos entra? Eu não tenho como saber. Então, como que eu posso fiscalizar? Sim. Isso é a minha dúvida. Esse projeto que foi enviado da Secretaria, a gente não consegue abrir isso daí. São atividades do secretário, o secretário que vai... Sim, mas vocês já entenderam que é errôneo isso daí, né? Entende? Aí eu não sei se compete ao nobre vereador fazer uma indicação não, um requerimento solicitando melhores explicações, né? Não, gente, hoje nós estamos fazendo aqui um esclarecimento em cima do orçamento. Orçamento. Detalhamento de função programática de cada secretaria fica difícil para quem está na Fazenda conseguir detalhar. Essa é a discussão que tem que se fazer de cobrança em cada secretaria para que consiga atuar. Eles unificaram tudo numa rubrica só. Então, todos os eventos, não é o carnaval. O correto é a gente conseguir estar destrinchando isso o máximo possível, até para você ter um controle maior de recursos. Essa é a discussão. Mas hoje, nesse momento, nós estamos com um fato concreto aqui, nós vamos anotar o que você está falando. Está anotado com nota taquigráfica, que é para ser objeto de aprimoramento da questão do orçamento. A ideia dos meus questionamentos é só com o intuito de dar as sugestões para melhorar mais, contribuir, entendeu? E para que a população tenha um entendimento melhor, né? Correto. Só isso. Na questão, no portal da transparência, você tem lá a conta, quando tem despesa paga, você clica em cima dela, ela te abre um outro canal, uma outra janela, que tem
qual é a rubrica, a licitação, o contrato, e no próprio site, na própria portal, ele também te dá todos os contratos. Hoje agora já tem, você consegue acessar e identificar a cópia do contrato que foi assinado. Eu não consegui, inclusive tem aqui no meu carro, eu tive que pagar para ter acesso a esses documentos. Né? Eu tenho, hoje tem acesso lá, eu posso só depois a gente hoje, dar uma checada. Só se é hoje, porque até ontem não tinha. Tanto Não, que eu procurei hoje ontem que eu na digo prefeitura. no site lá acompanhando. Tá bom, ok? vereador. Agradeço a todos. Está aberto ainda para manifestação. O Wallace. É importante identificar o nome completo, o segmento, que você está sendo anotado na taquigrafia. Ok. O Alan Jardenes Cordeiro Oliveira, membro do Conselho Municipal da Saúde, vice-presidente lá da Associação Comunitária 1º de Maio, lá da área continental. Eu queria saber quanto que foi destinado esse ano para vigilância de saúde. Isso é... Diretoria de Vigilância, 2.700.000. 2. A diretoria de vigilância. Existe uma unidade executora chamada Diretoria de Vigilância. O orçamento é R$ 2.700.000. Segundo no site da Transparência do Fundo Municipal de Saúde, lá nós temos uma entrega de 2.165.000. Não, peraí, desculpa, você está falando de que ano? Desse ano. Ah, não, essa informação não tem aqui, porque esse aqui é para o orçamento 2014. 2014. Isso. Tá, tudo bem. Então, desculpa. Então, só para poder concluir a minha pergunta. Esse ano foi destinado R$ 2.154.000 para a vigilância de saúde, certo? E hoje nós temos o nosso departamento lá, os agentes de saúde estão trabalhando precariamente e não foi feito um panfleto esse ano, uma panfletagem de trabalho do projeto Dengue, certo? Não tem um lápis dentro do projeto, entendeu? Então, assim, fica o alerta e eu queria deixar minha opinião aqui para que se faça um núcleo da dengue na área continental, tá certo? E assim, o projeto dengue, esses repasses, eu acho que são carimbados também, né? Quando vai para uma determinada, né, secretaria, né? Determinada diretoria. Então é assim, esse recurso, ele é utilizado por um órgão que é o Serviço de Saúde. Sim. O órgão Serviço de Saúde, ele tem um superintendente que utiliza desse recurso. Então, como se fosse uma secretaria do município, só que ela tem autonomia de recurso próprio. O recurso entra na conta lá e, entre aspas, como se fosse o secretário superintendente que se utiliza desse recurso. Aí, quanto à utilização dele, é o que eu falei para o outro rapaz em relação ao conselho. Cabe ao conselho também de saúde solicitar que esse recurso seja melhor utilizado. Isso, estamos fazendo isso, já enviamos diversos ofícios e assim, a gente deixa aqui um alerta, tá certo? Nós temos para o ano que vem 2.700.000, esse ano nós tivemos disponível 2.154.000 e nós temos um projeto, desculpa a expressão, precário, tá? Precaríssimo, sem nada lá dentro do projeto, tá certo? Então fica um alerta, porque o próprio projeto da dengue, ele já, dentro desse orçamento, ele vai 500.000, 600.000, é determinado também, isso é o que rege lá, isso é lei também, que manda um certo valor, uma certa porcentagem desse valor para o projeto, entendeu? Então, assim, que fica o alerta, eu queria que o nobre vereador, por gentileza, vereador, me faça algum requerimento ou indicação, mas procure saber, eu já solicitei lá no Conselho Municipal, procure saber aonde foi destinado esses 2 milhões desse ano, para que a gente tenha um futuro, um 2014, com os gastos aí pronto para ser utilizado no local determinado. E fica aqui uma sugestão, um núcleo
da dengue na área continental, tá certo? E assim, não sei se cabe a vocês, vereador, esse pessoal da saúde, eles estão trabalhando lá sem a insalubridade. Ontem nós tivemos com o secretário, ele se disponibilizou e na Secretaria de Administração, mas assim, é lei, é um jogo de empurra-empurra e o profissional precisa receber o que ele tem de direito. Fica aqui o meu pedido para a mesa, para todos e também para os representantes do sindicato que estão aqui presentes. Tá bom, gente? Tá legal? Boa tarde. Todas as sugestões colocadas aqui dentro da emenda, elas serão encaminhadas aos departamentos no sentido de auxiliar, ajudar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do orçamento, tá ok? Está aberto ainda, alguém mais? João Gabriel, importante falar nome, segmento completo para anotar na taquigrafia. Eu estou falando aqui em nome da comunidade da Continental, do terceiro setor, e nós, enquanto cidadãos de São Vicente... Nome completo, por favor. João Gabriel Ramos Gisbert. Ok? Então, enquanto cidadão, existem duas sugestões que a gente tem observado na nossa cidade, que há necessidade. Eu não sei se é o momento oportuno, mas devido à atividade, nossa cidade ela é assolada constantemente com os alagamentos, as enchentes. Nós temos aí um grande número de palafitas e favelas, apesar do esforço do governo federal e do município, no sentido da recuperação dessas áreas, nós ainda somos muito massacrados pela natureza. E nós temos na nossa cidade ainda uma defesa civil muito deficiente, não por falta de vontade das equipes, mas por falta de estrutura e de recursos. Hoje, por exemplo, existe a taxa de sinistro, que teria que reverter o recurso, 50% dessa taxa que é cobrada, teria que ir para a Defesa Civil, para estruturar a Defesa Civil, e hoje vai só para o bombeiro, para o Corpo de Bombeiro. E a Defesa Civil ela é um órgão de extrema necessidade na iminência desses alagamentos. Então, eu quero colocar como proposta aí que haja um incremento financeiro e estrutural, ou pelo menos que se crie condições e independência de atuação, porque através da Defesa Civil, o nosso município consegue arrecadar muitos recursos do Ministério da Cidade, muita estrutura, e hoje, devido ao congelamento que se encontra, está bloqueado, e eu acho que se faz necessário ser melhor estruturada a Defesa Civil. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão do seguinte: a nossa saúde hoje gasta, em média, anual, 5 milhões de reais na compra de remédios. 5 milhões de reais. Existe em várias cidades do Brasil já um bom exemplo que dá uma economia de até 50% desse gasto, adquirindo o mesmo número e a mesma quantidade de remédios para a rede pública, que é a consolidação de uma farmácia municipal de manipulação. Já existem em várias cidades. No estado tem a FURB, que ela é uma fábrica de remédios, é uma farmácia de remédios de manipulação que fabrica e distribui para o estado. Nós podemos ter condições de ter a nossa farmácia de manipulação aqui em São Vicente, que vai certamente reduzir esse gasto de aproximadamente 5 milhões para 2 milhões e meio, que vai sobrar mais 2 milhões e meio do orçamento da saúde para investir em novos projetos da própria saúde, na melhor qualidade do serviço de saúde para a nossa população. E não está previsto isso, acredito eu, no orçamento, está passando batido. Isso existe, é uma realidade para nós, para a cidade, prefeitura, para todos que estamos aqui, para ter uma melhor saúde. Então eu gostaria que fosse contemplado de alguma forma, algum mecanismo que nos permitisse, para o ano que vem, já em janeiro, dessemos início à implementação e construção de uma farmácia de manipulação. Nós temos aí vários segmentos, existe até o próprio Ministério da Saúde que nos daria os apoios, mas precisamos ter o recurso inicial. E o recurso inicial hoje está em torno de 350 mil reais. É um investimento muito baixo para a economia na compra de remédios. Então nós vamos economizar, preste bem, senhores, por ano, 2 milhões e meio, investindo 350 mil reais nesta farmácia, que é o equipamento e o prédio local. Nós vamos economizar 2 milhões e meio na compra de remédios, que será investido na própria saúde. Esse dinheiro vai permanecer no fundo da saúde do município. Obrigado.
Essa bola aqui é a questão a taxa de sinistro é um convênio do município com o Estado. Então, teria que haver uma outra forma de contribuição de cobrança. Ela é específica para isso. Em Santos, houve questionamento da legalidade dessa cobrança. Em Santos, ela está ilegal, mas na cidade de São Vicente, a Justiça entendeu que ela é constitucional. Então, de verdade, é uma taxa que a Prefeitura só recebe, mas ela é de um convênio com o Estado, então o município não tem a autoridade de mexer nisso. Vou passar para o Alex aqui, até esclarece melhor. Na verdade, a Defesa Civil já entrou com requerimento solicitando o desmembramento da taxa de sinistro. Esse processo está tramitando internamente para ver o embasamento legal para essa alteração. Foi anexado alguns documentos de outros municípios que giram em torno de 30%, outros municípios em torno de 20% da taxa de sinistro. Nós temos que entender que o município hoje, ele utiliza plenamente o recurso que é destinado para os bombeiros. Então hoje o município está construindo uma unidade lá na área continental, né? Então o recurso que está entrando de taxa de sinistro, ele está sendo investido na sua plenitude no bombeiro. Então se fizer o desmembramento, a gente tem que entender que o recurso vai deixar de ser investido no bombeiro para ser investido na Defesa Civil. Então hoje o orçamento ele está contemplado somente o bombeiro, até porque ainda não tem essa autorização para complementação para a Defesa Civil. Tá? Quanto à criação da farmácia, tem alguns entraves, até como contratação de pessoal, porque isso é uma mão de obra específica, você teria que ter um concurso para a contratação de pessoal, porque dentro da administração a gente é obrigado a ter um concurso público. Dificilmente sairia como o senhor gostaria de um mês, né? Mas a gente leva essa demanda para o secretário de saúde, tá? Ok? Posso só... Pode. Com relação à taxa de sinistro, para registrar, com relação à questão da Defesa Civil, Bertioga usou um exemplo, lá tem a taxa de sinistro e tem também, dentro do carnê de IPTU, uma taxa voluntária para a Defesa Civil. E, através dessa taxa voluntária, a Defesa Civil lá consegue uma arrecadação e um recurso suficiente para bancar uma boa estrutura que eles estão tendo lá. Então, eu acho que uma alternativa, não precisa mexer na taxa de sinistro, é criar uma taxa voluntária junto ao carnê do IPTU, onde o cidadão que se sente prejudicado possa estar colaborando, sendo solidário à causa. Não, ok, não, nós vamos encaminhar de qualquer jeito, embora o Alex já tenha informado que há uma tramitação de uma discussão em cima exatamente da taxa, né? Mas todas as sugestões aqui, elas serão encaminhadas às secretarias responsáveis, ok? Em relação à taxa de sinistro, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade relacionada à constitucionalidade da taxa. E o Tribunal de Justiça decidiu de uma maneira para Santos e de outra maneira para São Vicente. Então, para São Vicente foi mantido, por uma pequena margem de votos, foi mantida a taxa, porque entendia-se que já existia um convênio entre o Estado e o município para a manutenção dessa taxa. Então, na verdade, é uma coisa que não dá muito para mexer na estrutura, porque ela já tem uma certa fragilidade. Até em outros municípios ela não existe, né? Não é possível mais cobrar. Então ela tem uma certa fragilidade, não precisaria de um estudo mais aprofundado para dar uma destinação diferente da que já existe. Ok. Está aberto ainda? Ninguém mais para se manifestar. Passo aqui a palavra para o professor Eulides, para as considerações finais, depois ao Alex. Boa tarde a todos. Eu acho que foi bastante proveitosa essa reunião. Nós anotamos aqui todas as sugestões apresentadas, vamos encaminhar pela Secretaria de Governo aos órgãos que aqui foram mencionados.
E aquela parte em que se refere especificamente às contas públicas, o Alex também tomou nota e vai verificar internamente dentro da Secretaria de Finanças como está. A questão, só voltando à questão da restos a pagar, tem que se entender bem o que o Alex falou. Se ele não está empenhado e transferido a restos a pagar, é exercício passado, não pode ser vinculado mais nesse exercício. Como seria pago então? Infelizmente, eu queria, desculpe, tá? O que acontece? Como eu falei, existe um decreto municipal, existe um TAC, onde ficou acordado o legislativo, o executivo, as escolas de samba, também os fornecedores. A dívida era 630 mil. Tem decreto municipal para isso, tem mensagem, tem autógrafo da Câmara, tudo documentado e acordado. Tá? Então, só que as escolas só podem fazer carnaval mediante uma premiação, ou seja, eles desfilam e depois recebem. Para viabilizar a realização do carnaval, a minha entidade abriu linha de crédito e eu emiti, foi 390 mil reais de cartas de crédito para cada escola de samba. Tudo basado no decreto municipal, com data pagada e tudo. Tá? O governo Terça ele não honrou o compromisso, mas no final do ano ele me liberou 100 mil reais para me tentar resgatar a minha casa aqui em Tapioca. Eu sou presidente da Liga. Tá? E ainda restam 530 mil reais. Agora, como que eu faço para receber isso? Se foi pago para você já uma parcela desse valor, provavelmente já tem um processo de pagamento no valor integral. É um processo que, pelo jeito, virou um resto a pagar, aí vai da disponibilidade financeira do município. Né? Mas foi por isso que a minha pergunta, em cima da discriminação dos recursos para a Secretaria de Cultura. Se é 8 milhões, é 8 milhões para quê? Para desfile de escola de samba, bandas de blocos, encenação, festival de música. É preciso que a população e as entidades entendam melhor. Existem várias dotações. Se existe uma dotação para o carnaval, não pode haver uma dotação para o carnaval de 2013, 2014, se existe uma dívida. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, sim. A gente tem que desvincular os exercícios. Né? O orçamento é para o exercício 2014. Financeiro é uma outra parte. Né? Mas era justamente isso que eu quero entender. Se existe uma dotação para a cultura, essa dotação ela é para quê? Uma parte, quanto que é para a encenação, quanto que é para festival de música, quanto que é para carnaval, quanto que é para desfile de escola de samba. Eu preciso entender isso. Eu tenho que dar uma satisfação também às minhas entidades e os uniões, as pessoas do samba. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar para os meus fornecedores. Eu não aguento mais cobrança. Comprei uma quem sabe. A Secretaria de Cultura ela tem várias dotações. Ela tem uma dotação específica para encenação. Mas anteriormente é especificado. E por que agora não vai ser mais especificado? É isso que eu quero dizer. Isso foi uma opção do secretário. O secretário isso é errôneo, isso não é transparente. É isso que eu queria pedir para os senhores da Secretaria da Fazenda, pedir para a Secretaria de Cultura, ou qualquer outra secretaria, faça uma discriminação para que seja. Porque teria desconfiança das entidades que agregam, né, e do próprio cidadão. É preciso que a gente saiba aonde vai o dinheiro e de que maneira vai. E eu peço a gentileza ao nobre vereador que faça um requerimento na Câmara, né, pedindo melhor esclarecimento. Né? Porque eu tenho que pagar. Eu tenho meu nome no Serasa, no SPC, as escolas estão com o nome no Serasa, no SPC, eu não sei como pagar. Boa tarde, meu nome é Leandro Cavalcante, sou atual diretor-presidente da Defesa Civil de São Vicente.
Não me pronunciei antes porque a Anália estava me passando ali os dados que eu havia pedido para ela sobre o orçamento nosso. Eu vi que o nosso orçamento está ali em 11 milhões de reais. Nossa, felicidade. Não. 11 milhões de reais que não vão ser usados de fato para a estrutura da Defesa Civil, sim para social e outros setores que de fato não passam pela Defesa Civil. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu gostaria de saber como é que a gente faz para implementar, dentro da verba do ano que vem, estrutura para a Defesa Civil. Porque a gente chegou em janeiro, assumimos a Defesa Civil com uma mesa e 3 cadeiras. Cadeiras amarradas à fita. Aí é uma questão até mesmo da desumanização com o funcionário que está dentro da repartição. Então eu gostaria que fosse colocado pelo menos uma cota, um valor, que seja para manutenção e aquisição de equipamento para a instituição. Porque muitas pessoas não dão um valor devido para a instituição, que é a Defesa Civil. Só dão depois da tragédia. E hoje nós somos um município abençoado, porque fazem alguns anos que ninguém morre devido a um escorregamento, a uma enchente, mas eu gostaria de, se São Vicente passar por um problema desse, eu poder oferecer aos funcionários a qual estão dentro da instituição a ferramenta adequada para poder fazer um socorro e a capacitação também, que é muito importante. Então, é isso que eu gostaria, que tivesse uma verba específica para gasto de compra e manutenção de equipamentos da Defesa Civil, não da Secretaria A ou Secretaria B, e sim da instituição Defesa Civil, porque no governo passado ela estava subsidiada a outra secretaria que comprou material de escritório, tudo novo, e ficou para a secretaria, não chegou nenhuma mesa lá na Defesa Civil. A gente hoje divide uma casa junto à junta militar aqui na Frei Gaspar. Temos 3 salas lá, onde nós temos que amontoar nosso quadro técnico e o administrativo. Então, acho que para que a Defesa Civil possa prestar o serviço que a população merece, ela tem que ter, no mínimo, uma ferramenta adequada. Bom, obrigado. Bom, Leandro, infelizmente eu vou te dar uma outra notícia que não vai te agradar, porque você falou 11 milhões, na verdade não são 11 milhões para a Defesa Civil, tá? A Defesa Civil específica, ela vai ter recursos de 350 mil para o exercício de 2014, sendo que 100 mil reais de equipamento e 250 mil reais que são manutenção das atividades da Defesa Civil. Quanto? É que ali é função de governo, né? É diferente. Não, mas não é salário. Só que assim, o orçamento passado era 370. Uma coisa que você tem que entender. Na verdade, a Defesa Civil é um departamento dentro de uma diretoria ou algo assim dentro da Secretaria de Habitação. Cabe à diretoria, a Defesa Civil fazer requerimento de equipamentos. Entendeu? Você me dá a palavra para registrar? Eu preciso registrar. Aí cabe a secretaria. Eu quero chamar a Câmara Municipal e chamar todas as pessoas pertinentes que se faça gestão para que a Defesa Civil não fique subordinada à Secretaria de Habitação. Hoje a Defesa Civil hoje, tecnicamente, no papel, ela está subordinada a transportes. Secretaria de Habitação. Correto? Mas para o novo governo ela está sob habitação. Não importa, a Defesa Civil ela tem que estar subordinadamente, diretamente ao gabinete. Em qualquer cidade do Brasil e do mundo, a Defesa Civil está diretamente ligada ao administrador local, ao alcaide, ao prefeito, ou ao que seja. Tanto é que a Defesa Civil do Estado é ligada no gabinete do governador e a Defesa Civil Nacional é ligada à Casa Civil em Brasília. Então não há como, por quê? A burocracia, a Defesa Civil ela tem que ter um atendimento emergencial, um atendimento imediato para o evento. Ali, as pessoas estão morrendo. E aí, até você conseguir os ofícios passarem pelos departamentos de uma secretaria para chegar no comando do prefeito, para que haja autonomia de ação, é uma burocracia. Passa a ter 200 mil caciques acima, até chegar quem decide e quem determina. Então, é uma proposição ao senhor vereador e à administração municipal que desvincule a Defesa Civil da Secretaria de Habitação hoje e retorne ao que era alguns anos atrás, vinculada diretamente ao gabinete do prefeito. Por quê?
porque é o melhor para a administração, é o melhor para a Defesa Civil e é o melhor para a população. Hoje pode ser que haja uma acomodação política. Então, o melhor para a população é o desvincular a Defesa Civil da Secretaria de Habitação. Obrigado. Só um minuto, só para responder. Agora, a gente já... Eu perguntei, é mais alguma coisa? É que é importante. Eu sei que é importante. Tudo na vida é importante, mas a gente tem os horários. A gente não consegue chegar. Entendeu? Então, assim, eu vou anotar depois, se faça, nós vamos anotar. Senão a gente não consegue cumprir. Aqui é uma gravação. Uma anotação só tem que deixar registrado, se possível. 5 segundos. Vou marcar aqui. Cronometrando o tempo. João Gabriel, subscreva as suas palavras que a Defesa Civil tem que estar subordinada diretamente ao gabinete. Parabéns. Eu só queria saber fazer uma pergunta aos dirigentes da Secretaria da Fazenda. Já existe dotação orçamentária para restos a pagar? E se existe, existe alguma coisa, existe a destinação também para as escolas de samba? Eu acho assim, resto a pagar já está lá, ela está inserida 2014, no... é só então, passar... ela está inserida no orçamento, o resto a pagar é para ser pago. Isso. Espera um pouquinho. É que eu não entendi a explicação inicial, por isso está a pergunta. Então, assim, na verdade, o resto a pagar, eles são recursos de exercícios anteriores que são inscritos em restos a pagar. Ele não entra dentro da proposta orçamentária, ele já é parte de orçamento de exercícios anteriores. Todos os restos a pagar, ele tem que ter algum lastro financeiro para ser coberto durante o exercício seguinte ou nos próximos exercícios. Infelizmente, no ano passado, a gente não teve esse lastro financeiro. Então, a gente está hoje respondendo junto ao Tribunal de Contas o déficit orçamentário que teve no ano de 2012. Obrigado. Essa defesa civil que você falou, 11 milhões, é defesa civil no transporte na parte de segurança, porque a polícia... falou de 9 milhões de defesa civil. Ela se enganou, ela falou 9 milhões aqui, esse defesa civil do transporte aqui, é função 06 segurança, porque é a função segurança que é para a parte da guarda municipal. Tem policiamento, defesa civil, essa parte, não é defesa civil é outra coisa. Não, isso daqui é do transporte. Não, sim, mas o da habitação está em qual parte? Secretaria da Habitação, segunda parte. Não, 1, 3, 4. A função 6 tem policiamento. Não está aí a defesa civil, né? Bom, nós vamos esclarecendo aqui, as pessoas a gente vai explicando. Bom, primeiramente agradecer a presença de todos. O vídeo com a transmissão dessa audiência vai estar disponibilizado futuramente na ATV Primeira, não é isso? E também no site da Câmara Municipal a gente está disponibilizando as informações, ok? Muito obrigado, nada mais a tratar, dou por encerrada a presente audiência.